Retomando então nossa sessão do Enquanto Estamos em Casa, estamos com a participação de Maíra Gamarra. Maíra é fotógrafa, curadora, editora, produtora cultural e pesquisadora. Ela é bacharel em comunicação social, fotografia e mestra em estudos latino-americanos. Foi coordenadora de operações do Museu Passo do Frevo e gerente de projetos na Arte Monta Design, especializando-se na elaboração, gestão e montagem de projetos, eventos e exposições artísticas. A Maíra é curadora do Mira Latina, que é um laboratório de acompanhamento de projetos, onde desenvolve pesquisas e intercâmbios com fotógrafas e fotógrafos da América Latina. É co-criadora e co-curadora do coletivo Sete Fotografia e do festival Mesa 7. A Maíra também atua como pesquisadora convidada no projeto Rede La Foto do Centro de Fotografia de Montevidéu. Estávamos falando agora há pouco sobre o CDF. Então, eu diminui todas as minhas janelinhas aqui, deixa eu abrir, senão não vejo mais ninguém. Maíra, eu queria que você, então, já começasse a falar um pouco do que tu preparou para a gente hoje, o que a gente vai ver, o que a gente vai discutir, falando um pouquinho também desse novo formato que a gente propôs agora para o Enquanto Estamos em Casa, que a Maíra vai falar nessa parte inicial, mais ou menos por uns 20 minutos. A gente também não vai controlar tanto, assim, não vai ser um tempo tão fechado. Mas a ideia é que durante esse tempo a gente use ali o chat para perguntas, alguma coisa que tiver mais específica. E depois disso a gente abre, daí quem puder abrir as câmeras para a gente se ver também, quando eu terminar essa parte expositiva, que a ideia é que realmente seja uma conversa, que a gente possa usar esse espaço para trocar informações e falar diretamente com as participantes. Então, Maíra, muito obrigado pelo convite, seja muito bem-vinda, e agora eu fico mediando aqui, te avisando do tempo de vez em quando. Oi, gente, boa noite, todas e todos. Eu que agradeço, né, a vocês pelo convite para conversar um pouquinho. Eu não vou apresentar, né, não trouxe material como fotógrafa, como o Léo leu um pouquinho. Eu sou fotógrafa, produtora cultural, curadora, editora, pesquisadora, mas nos últimos anos eu tenho me dedicado mais à pesquisa e à curadoria mesmo, né? Vou contar um pouquinho, né, brevemente, de como que foi essa trajetória na fotografia e até chegar a esse momento atual de quais são os meus atuais interesses de pesquisa. E aí um pouco a partir desse convite dos meninos para fazer uma apresentação um pouquinho mais curta, eu não vou trazer exatamente conteúdo das minhas investigações, digamos assim, mas acho que alguns pontos para ver se a gente estimula esse debate, essa conversa mesmo. Então, eu acho que é para a gente, enquanto grupo, conversar e se perguntar, né? Não necessariamente as pessoas ficarem me perguntando. Claro que estou aqui para isso também, mas acho que é para a gente tentar fazer uma conversa mesmo e aí ver que pontos podem surgir de algumas das reflexões que eu vou tentar trazer. Eu comecei na fotografia em 2008, um pouquinho depois que eu me mudei para Recife. Eu sou de Maceió, Alagoas. É, já tinha uma certa relação com as artes, mas não com a fotografia. Na verdade, tinha feito uma outra graduação, e quando eu me mudo para Recife, acaba sendo um momento um pouco de repensar, né, os caminhos e que profissão ia seguir. Não me identificava exatamente com a minha primeira escolha, e aí, em 2008, eu começo fotografia, não sabia absolutamente nada de fotografia, começo completamente do zero, que era diafragma e obturador, pouquíssimas vezes tinha tocado numa câmera, e aí começo realmente a entrar nesse universo. Passo os primeiros anos muito entendendo mesmo, né, o que é a fotografia, o que pode ser e tal. Eu tive essa sorte de começar na fotografia com a graduação, sorte porque naquele momento é um curso de bacharelado que tem em Olinda, acho que ele ainda existe, e sim, existe, lembrei agora. E aí quando eu começo, eu tinha uma equipe de professores fantástica, alguns, acho que as pessoas talvez conheçam mais, como Matheus Sá, Eduardo Queiroga e Georgia Quintas, que foi uma das professoras que eu acho que mais contribuiu, né, para eu começar a entender que a fotografia também tinha um lado intelectual, um lado de teoria muito interessante. Estava pensando hoje sobre o que eu ia falar, e aí eu me lembro que eu me dei conta de que em outros momentos eu me apresentando,
eu sempre falava que, putz, claro, se eu estava dentro de uma graduação, foram 3 anos e meio, todos os dias, né, com aula, era inevitável que eu tivesse, de certa forma, despertado para esse lado mais teórico e intelectual da fotografia, menos da técnica, digamos assim. E aí depois eu parei para pensar no resto da minha turma, né, os outros colegas de classe, e me dei conta que acho que a única que seguiu esse caminho, na verdade, fui eu. Então, não é que foi exatamente por estar na faculdade, tendo aulas todos os dias, ter sido estimulada já desde o primeiro ano a ler Flusser, a ler Walter Benjamin, a ler Sontag, mas foi inevitável para a minha história, né? Para a minha construção. O que eu acho interessante porque os meus pais são acadêmicos e durante muito tempo eu neguei a academia justamente por vê-los o tempo inteiro nesse universo, nos dramas, digamos assim, da academia, era algo que eu talvez, enfim, não vi como um caminho para mim, né? E depois a fotografia acaba me trazendo isso, sendo que eu escolhi a fotografia pela prática, por esse sonho de fazer fotografias, chegar a ser fotógrafa National Geographic, né? E fazer fotografias que impactassem, mudassem o mundo e tal. Mas, enfim, é isso. Eu começo, né, descobrindo mesmo a fotografia em todos os sentidos. A graduação foi muito importante nesse sentido mesmo, de que todos os dias eu era obrigada a estar ali vendo muito material, vendo muito referencial, ter que estar praticando, ter que estar produzindo, já de uma forma muito consciente, né, de o que eu precisava produzir. Não só descobrindo a câmera e a fotografia, como muitas vezes, às vezes a gente vai fazendo, ou muitos fotógrafos e fotógrafas vão fazendo num processo natural ali, num outro ritmo, talvez. E eu acho que isso foi muito importante. Quando é 2010, então eu estou aí na metade da graduação, eu conheço as mulheres incríveis e maravilhosas que junto comigo constroem o Set Fotografia, que era um coletivo. Era não, ainda é, né? Mas é isso, em 2010 a gente cria o coletivo, nós éramos 6 fotógrafas, mulheres, cada uma atuava de forma muito diferente no coletivo. E aí o coletivo ele surge, 2010 é um momento em que, tanto no Brasil quanto fora, os coletivos estão no momento em alta, né? Léo aí, Garapa. Bom, muitos coletivos surgiram, mas depois das minhas pesquisas eu percebi que o SET foi um dos primeiros coletivos formados só por mulheres, né? E inclusive na América Latina, não só no Brasil. Logo, acho que um tempo depois, começam a surgir alguns outros coletivos formados só por mulheres, mas acho que a gente tinha um diferencial, que aí depois também surgiram outros, mas que não era um coletivo que se juntou para fotografar ou para talvez encontrar uma forma de visibilizar melhor os trabalhos fotográficos, né? A gente nasce muito mais numa necessidade nossa mesmo, e aí que depois a gente começa a colocar para o mundo, né, e apresentar uma necessidade de pensar fotografia mesmo, né? E aí, a partir do coletivo, a gente acaba criando um espaço também de produção cultural, produzindo eventos, inclusive o Mesa 7, né, que acaba sendo, de certa forma, um carro-chefe, que começa como um pequeno evento, mas acho que nas últimas edições ele já passa a ser um festival de fotografia. Esse é o site do SET, que ainda está online, pelo material que a gente escreveu durante acho que 5 anos, né, 2010 a 2000 a gente lança o site em 2011, então foi 2011 a 2015, final de 2015, que é o último Mesa 7, e aí nesse momento a gente dá uma parada, porque cada uma começa a, enfim, ter interesses diferentes na fotografia, algumas inclusive se afastando da fotografia, é um momento que a gente dá uma parada, a gente nunca quis ter a conversa e decretar a morte do coletivo, foi uma conversa que a gente foi adiando, e que bom que assim aconteceu, na verdade. Essas são as imagens dos Mesa 7, essa de cima foi o último, teve participação do Erro 99, Eustáquio Neves, Miguel Chicaoca, e no Museu da Cidade do Recife, que acho que foi o espaço que a gente fez os últimos 2 ou 3 Mesa 7, que é um espaço que sempre acolhe a gente, tem um espaço lindo que a gente pode fazer aí a céu aberto e tal. Falar sobre o SET. No ano passado, nós continuamos como amigas, né, sempre trocando muito, e aí no começo, acho que final de 2018, talvez, a gente começa a sentir talvez porque em algum momento os nossos interesses voltam a se encontrar. E aí, no ano passado, a gente escreve um projeto para o edital de Pernambuco,
a prova, e aí a gente realizaria esse ano, né, por motivos óbvios de Covid, não vai estar tendo, mas no ano que vem a gente vai realizar. Vai ser o Mesa 7, encontro de fotógrafas, encontro latino-americano de fotógrafas em rede. Então, a gente quer estimular, junto um pouco de todas as pesquisas, né? Minha, de Bela, de Pri, que são as 3 que voltaram nesse momento, né? Não todas voltam, sou eu, Priscila e Isabela, trazendo novamente, né, esse evento. A gente está pensando em... Eita, tá em espanhol, gente, que eu usei a apresentação de outro momento. E aí a gente deve começar a fazer algumas ações também online, né, nesse mês ou no próximo, ainda pensando também como ocupar, como voltar a movimentar e a pensar mesmo como que vai ser exatamente o evento, né? Bom, aí é isso. O SET foi um momento, um passo muito importante na minha trajetória, porque eu até gosto de brincar, porque ele foi uma graduação, um mestrado, talvez até um doutorado, tudo junto, porque era realmente muito intenso, assim, o que a gente viveu ali dentro, o que a gente produziu, o que a gente pensava, as reuniões da gente eram semanais e duravam, sei lá, 4 horas de conversa e debate sobre fotografia, e era realmente, assim, muito, muito forte, muito intenso, e a gente aprendeu muito ali dentro, né? O SET chegou a ter uma repercussão nacional, então a gente conseguiu conhecer muita gente e criar debates, diálogos e amigos também, que fizeram a gente enxergando melhor a fotografia, né? Quando a gente sai, às vezes, dali do local, isso amplia mesmo muito a visão da gente. E eu acho que isso foi um dos pontos, inclusive, que me faz seguir o caminho que eu tenho seguido. Eu sou filha de pai boliviano, então, inevitavelmente, desde que eu começo na fotografia, eu tenho uma curiosidade por fotógrafos latino-americanos, fotógrafos e fotógrafos, e percebo a ausência mesmo desses referenciais, né? Tanto no sentido mais teórico quanto de imagens. Isso acaba se tornando ainda mais forte quando é 2010, a gente começa o coletivo, né? E o coletivo ele nasce, a primeira ação é um blog, onde a gente escrevia sobre fotografia. Então, eu via os textos das outras meninas, os fotógrafos que a gente mostrava, e nunca eram latino-americanos, né? Então eu digo, putz, ok, então esse é meu papel, já que eu gosto. E aí começa a catar, é nesse mesmo momento em que eu descubro, né, conheço o Fórum Latino-Americano de Fotografia de São Paulo, que ele está na sua segunda edição em 2010, mas foi quando eu conheci, e aí eu realmente me dou conta de que existe um universo gigante de fotógrafos que ninguém conhece, porque eu achava bizarro, ainda acho, para ser sincera, quanta gente boa, quanta gente incrível, bem próximo da gente, né? Ainda mais agora se a gente fala com redes sociais já há um bom tempo, e que as pessoas não conhecem, né? Não conheciam, e acho que isso ainda continua sendo, tem melhorado muito, tem avançado muito, sem dúvida, mas eu acho que continua sendo uma questão. E aí, bom, exatamente nesse final dá uma paradinha aí, Léo, por favor. É exatamente nesse momento final do set, digamos assim, que foi esse 2015, quando a gente começa a dar uma baixada no interesse mesmo, né, no que a gente vinha fazendo, e eu sinto a necessidade também de começar a assumir, fazer os meus projetos de forma individual, né. Durante essa trajetória, ficou, talvez, a minha atuação muito, muito ali enrolada no set, e acho que eu sinto também a necessidade de começar a seguir meu caminho individual, e aí é quando eu tenho a ideia e coloco o Mira Latina para num edital também, né, o mesmo edital de Pernambuco, quando a gente aprova o Mesa 7, e o Mira Latina ele nasce com essa proposta, ele é um desejo de fazer a gente conhecer melhor essa fotografia latino-americana, a gente se entender mais parte dessa América Latina e visibilizar tanto os nomes de brasileiros nos outros países, quanto o nome de fotógrafos e fotógrafas de outros países no Brasil e entre outros países, porque a primeira etapa, né, que foi essa etapa que eu me inscrevi nesse edital, isso foi, estou falando 2016, eu coloco a proposta de fazer um intercâmbio na Bolívia para conhecer alguns fotógrafos e fotógrafas desse país. Não sei vocês, fica a pergunta para quando a gente abrir aí para todo mundo, quantos fotógrafos e fotógrafas bolivianos vocês conhecem? Isso melhorou bastante, inclusive, porque justo entre 2017 e 2020, vários deles ganharam uma repercussão
considerável, e isso tem sido muito bacana, mas 2016, praticamente ninguém... esse daí foi um slide que eu esqueci de apagar. Pode passar, Léo. Bom, então, aí o Mira Latina, né, quando eu faço essa pesquisa, quando eu começo, né, isso, ninguém conhecia fotógrafo boliviano, não é, claro, à toa que meu pai é boliviano, então era um país em que eu já sabia me mexer, digamos assim, então também por esse motivo, mas eu enxergava muito essa ausência desses nomes, e aí por isso eu escolho a Bolívia. Viajo, passo cerca de 3 a 4 meses fazendo essa pesquisa, conhecendo esses fotógrafos, conhecendo alguns dos trabalhos deles para poder fazer a curadoria do trabalho que entraria no site. E é quando eu estou na Bolívia, conversando com esses fotógrafos, antes de ir para a Bolívia, eu já faço várias entrevistas com fotógrafos pernambucanos, né? E aí eu acabo criando, quando eu estou lá, eu me dou conta de que eu não tinha pensado um intercâmbio entre os artistas, né? O intercâmbio, ele era a partir de mim, que estava indo fazer essa residência. E aí, quando eu estou lá, eu me toco que, na verdade, isso não era o suficiente. Eu tenho muita preocupação nesse trabalho que eu venho desenvolvendo como pesquisadora e curadora em como a gente consegue criar redes mesmo, sabe? Em visibilizar uns aos outros, em se apoiar nesse processo. Isso, para mim, é uma preocupação constante. E talvez também pelo próprio histórico no coletivo, né? E aí eu percebo que eu podia criar alguma forma de intercâmbio entre eles, então eu proponho duplas de trabalho entre um pernambucano e um boliviano, e que a gente fizesse algumas reuniões e conversas por Skype. Foram então ao todo acho que 8 duplas, são mais ou menos 16 artistas. São 16 artistas, né? Mas uma pessoa acabou no final se afastando por questões pessoais, mas ela chegou a trabalhar e fazer uma dupla, inclusive com a Carla, funcionou super bem. Algumas duplas andaram muito bem, outras duplas tiveram bastante dificuldade com o idioma. Foi um processo de intercâmbio alongado. Ele ainda continua, inclusive. Isso começou em 2017, o intercâmbio mesmo, né? Que é depois que eu volto da Bolívia, que eu começo a tratar esse material e a pensar como que a gente ia fazer isso, mas começa em 2017 e até hoje continua. Algumas duplas já terminaram e já terminaram os trabalhos, porque o que eu proponho para o site, né, que está no ar, é apresentar um ensaio que é o portfólio de um desses artistas, que é como se fosse o motivo pelo qual ele é convidado para participar do projeto, né? E um segundo ensaio que seria, em alguma medida, resultado também dos processos de intercâmbio entre a gente, de algumas questões que eu vou provocando durante esse intercâmbio, né? Porque, para mim, o Mira Latina, por isso que eu chamo ele de um laboratório. Ele é um laboratório tanto para mim, aprendendo muitas das coisas que eu quero colocar em prática, né? Por exemplo, esse processo de acompanhamento dos artistas e de provocar e de fazê-los pensar mesmo sobre o que é a fotografia, por que a gente fotografa, e, obviamente, pensando na América Latina, né? Que é um dos meus eixos de trabalho. Então, se entender enquanto fotógrafo latino-americano. E aí, isso é uma das coisas que eu acho muito interessantes, assim, quando eu conheço mais de perto, tanto os bolivianos quanto outros fotógrafos de outros países, né, em outros processos e outras viagens que eu vou fazendo mesmo, eu percebo que, na verdade, essa dificuldade de se entender como latino-americano não é uma questão isolada do Brasil. E isso é bem interessante, porque as pessoas geralmente geralmente apontam que é uma dificuldade do brasileiro pela língua, né? E descobrir que não, por exemplo, que o boliviano muitas vezes também nega esses países, especialmente países como o Peru, né, que é vizinho e que rola um super preconceito. Enfim, isso acontece. O próprio México também tem um período na história que ele também nega essa posição de latino-americano, esse lugar. E isso foi uma das descobertas desse momento em que eu paro para fazer o mestrado, porque quando eu começo, ao mesmo tempo que eu começo Mira Latina e começo a estudar e ler mais, vem uma série de outras necessidades, né, de perguntas mesmo, que eu começo a sentir a necessidade de saber por onde me direcionar para saber responder, né, para mim mesma. E aí eu acabo escolhendo fazer um mestrado, que era algo que eu já queria há algum tempo, quando eu paro de negar o lado mais acadêmico e resolvo abraçar. E aí foi inevitável eu escolher algo que eu já vinha pesquisando, na verdade, né? Então, às vezes a gente escolhe um tema de pesquisa ali no momento em que
que tem que fazer, muitas vezes não é algo que a pessoa seja, digamos, sei lá, apaixonada, enfim. Para mim era inevitável, primeiro porque eu funciono muito assim, segundo porque era isso mesmo, né? Eu já vinha pesquisando, então para mim foi algo muito natural escolher o meu tema de pesquisa, porque eu realmente queria mergulhar muito nisso e entender algumas questões que tocavam a nossa região. Então eu escolhi um programa interdisciplinar em estudos latino-americanos e vou para a UNILA, lá em Foz do Iguaçu, na Tríplice Fronteira. Foi uma experiência incrível, que é uma universidade que tem uma visão latino-americanista e é onde eu conheço a decolonialidade, que é uma linha de pesquisa, que tem uma teoria, eles chamam giro decolonial, na verdade, e que eu acho que faz toda a diferença, não só para o mestrado, mas para como eu começo a entender o que me interessa, que é a gente, a partir, pensar desde o nosso território mesmo, né? É a gente quebrar e romper muito com toda essa tradição colonial, é a gente se dar conta do quanto isso continua vigente, do quanto isso ainda impacta a gente, e de que a gente pode, e sempre, na verdade, enfrentou isso, e que existe muito conhecimento, muita sabedoria no Sul, eles chamam no Sul global, né? Todos os povos do Sul, não só a América Latina, como a África e outros, e é da gente passar a usar isso como referencial muito mais, né? Para a gente pensar mesmo todas as práticas, não só nesse sentido mais teórico, mas enquanto lugar que a gente ocupa no mundo, né? E bom, aí estão algumas das perguntas que me fazem, né? Que me movem para o mestrado, mas que me movem além do mestrado, né? Que é isso. O Mira e o projeto de mestrado, por exemplo, vão caminhando juntos, não são iguais, na verdade, são objetos diferentes, mas eles estão ali numa mesma base, que é esse pensamento sobre a América Latina, tentar entender por que essa dificuldade tão grande da gente se integrar, se entrosar e enxergar melhor esse cenário, e de a gente entender mesmo algumas das questões que até hoje são difíceis para a gente, né? Por exemplo, enquanto fotógrafos, dificuldades mesmo de conseguir mostrar o nosso trabalho, de visibilizar o nosso trabalho, né? Inclusive questões de políticas públicas. E quando a gente entende isso num cenário um pouco maior, eu acho que isso facilita muito. E quando a gente começa a criar esse diálogo com outros países que enfrentam, e outros artistas que enfrentam situações muito parecidas com a nossa, eu acho que a gente começa a pensar um pouco fora da caixinha. E, bom, essa frase é isso, né? Essa pergunta é uma das que motivam muito a minha escolha por um mestrado, porque eu lembro que isso, para quem conhece o fórum, sei que Léo, enfim, é uma das questões que quase que pautam todos os fóruns, inevitavelmente, e até hoje né? Porque dificilmente eu vou conversar, eu vou falar em algum lugar e as pessoas não me perguntam sobre isso. Uma identidade no sentido, identidade estética, né? Quase nesse sentido. E me assusta ainda, sabe, que me façam essa pergunta. Mas ainda Então, o que eu fico percebendo, o que eu observo, é que a gente avançou em muita coisa, isso é incrível, maravilhoso. Eu consigo perceber vários avanços, vários projetos, vários elos, né? Essa rede mesmo se construindo e avançando e contribuindo para alguns agentes dessa fotografia latino-americana, porque estudar essa rede é o foco do mestrado, mas ao mesmo tempo é isso, assim, esse desconhecimento ainda é muito presente, né? Volto a fazer a pergunta para vocês: quantos fotógrafos, sei lá, equatorianos vocês conhecem? Quantos fotógrafos uruguaios vocês conhecem? Não vou nem para a América Central, porque aí até eu tenho uma extrema dificuldade, né? Um dos meus desafios é começar a conhecer melhor essa fotografia centro-americana, porque às vezes a gente fala de América Latina, e a América Latina é a América do Sul e México, né? A gente esquece aí toda uma América Central. E, bom, essas são as questões que continuam presentes, né? Mesmo que o mestrado já tenha finalizado uma etapa. No mestrado, o que eu faço é tentar responder essas perguntas básicas. Essa é uma das frases do Pedro Maier, né, que é um dos criadores do primeiro colóquio. No mestrado, o que eu faço é estudar a partir do colóquio, que é quando acho que nasce o conceito de fotografia latino-americana, mesmo enquanto conceito, e quando começa essa rede, essa articulação entre uma certa comunidade da fotografia latino-americana,
que também tem um momento aí de ápice, depois dá uma baixada, e que eu acho que volta a ter um momento emblemático com os fóruns latino-americanos de fotografia, e aí é isso que eu apresento e que eu defendo na minha dissertação. E eu acho que é isso, desde os fóruns a gente vem melhorando essa relação, a gente vem aprimorando, a gente vem conhecendo mais artistas, mais projetos, mas eu acho que ainda é uma dificuldade. Esses são outros eventos, né, que a gente teve na região, e acho que os dois são 2018, 2017 o colóquio, 2018 acho que o evento do CDF, então é isso, são eventos que continuam pautando essa ideia de fotografia latino-americana. E porque é isso, assim, por que a gente continua falando de uma fotografia latino-americana? Por que isso é interessante ou importante? Para muitos não é, e aí eu acho que é isso, assim, o meu trabalho ele tem sido no sentido de mostrar para mim é muito, né? E eu tento vender a ideia para ver se as pessoas também compram e entendem que pode ser muito importante, né? Porque é isso, e acho que é nesse sentido que eu digo que ter feito mestrado fortaleceu muito, porque eu saí um pouco do campo das artes, que eu vinha, né, estudando mais nesse caminho, e vou para um campo que é muito mais sociológico, político e tal. E eu acho que voltar para esse lugar, voltar não, né? Eu ir para esse lugar de pesquisa, para mim foi fundamental, porque se a gente não entende o que é a história do nosso país e a história da América Latina, a gente não entende algumas coisas críticas e que chegam na fotografia de um jeito ou de outro, sabe? Não dá para a gente ficar falando só por um umbigo, não dá para a gente ficar falando, independente de que tipo de fotografia as pessoas façam, porque várias vezes também tem uma ideia de que essa coisa da fotografia latino-americana vai muito pelo documental, né? Por uma questão que tem muito a ver, talvez, com como ela nasce, né? Lá em 1978, com o colóquio, é um momento de realmente ditadura, um momento de enfrentamento político muito mais forte. E aí sim a fotografia documental naquele momento era mais forte, mais valorizada, né? Então era essa fotografia mesmo que está mostrando o que está acontecendo no mundo e que a gente precisa mudar isso. Mas aí mais de 40 anos depois isso passa, algumas das situações que a gente enfrenta, elas continuam iguais, na verdade, né? A gente percebe agora em toda a América Latina uma ascensão novamente dos governos de direita e todos os direitos que estão sendo tirados, direitos humanos, direitos sociais, direitos, todos. Nem se fala em Brasil, né? Estou falando no geral, mas Brasil acho que é um dos mais difíceis, mas é isso, assim. Essas questões elas voltam a estar presentes, elas são questões estruturais mesmo, são consequências de uma colonização, de um sistema capitalista como funciona, e que se a gente não pensa sobre isso, mesmo partindo da fotografia, não é que isso tenha que ser tua escolha de vida, não. Mas a gente precisa ter essa consciência política, cultural, social, para entender também que lugar o meu trabalho ocupa, ou que lugares eu quero ocupar, que artistas eu quero conhecer, que artistas eu quero visibilizar, talvez, independente do que cada um faça, né? Mas de quem que eu quero estar junto, de quem que eu quero estar perto, que trabalhos eu quero ver, né? Que trabalhos eu quero acompanhar, quais são esses artistas que a gente acompanha e que a gente admira, será que eles ainda são, em sua maioria, europeus e norte-americanos? Ou será que jogando para vocês, a gente já começar o debate, né? Ou será que a gente já tem muitos referenciais mesmo latino-americanos e a gente já consegue, talvez, criar mais pontes? E se não, por que não? E como que a gente poderia criar essas relações, né? E aí eu acho que é isso, assim, a gente abre agora e queria puxar um pouquinho, e realmente é um convite para que vocês falem um pouquinho das experiências de vocês, como vocês pensam, ou se vocês não pensam sobre essas questões e por quê, porque isso para mim é material de pesquisa também, tá? Então é um pouco isso, mas vamos nessa. Eu diria que, primeiro, eu assumo que eu não conheço fotógrafas e fotógrafos bolivianos, tanto que eu te mandei esse e-mail quando eu falei assim, a gente está pensando em fazer um conselho editorial latino-americano. Quem são fotógrafos bolivianos? Tem isso, né? Eu acho que para a gente aqui do extremo sul do Brasil,
tem uma relação muito mais próxima territorial com o Uruguai e com a Argentina, que aí quando fala assim, quantos fotógrafos uruguais conhece? Todo mundo aqui, dos 5 aqui da Planta Barra, podia levantar a mão, não, peraí, isso aí a gente conhece um monte. E seria a mesma coisa da Argentina, mas já vai para o Chile, já começa a diminuir, sobe para o Peru menos ainda, e você vai diminuindo, quanto mais você vai subir na América Latina, mais você vai diminuindo o intercâmbio mesmo, e aí chegar na América Central, mais ainda, né? Essa relação bem diminuta de troca entre países, né? Mas tem umas coisas que eu também queria te perguntar das respostas que tu deu às perguntas que aparecem ali, que são, por exemplo, essa própria máxima de todo o fórum latino-americano que vinha com existe uma identidade da fotografia latino-americana, e que quase sempre era respondido ou pela fotografia documental clássica ou por um certo exotismo, assim, que beirava talvez o exótico quase europeu, americano sobre a América Latina, assim, e de certa forma, dentro de uma visão que não se pensava tão decolonialista, acabava respondendo à questão dos outros, assim, talvez não a uma produção latina para a Latinoamérica, mas uma produção latina para a Europa e para os Estados Unidos. Muitas vezes parecia que a fotografia latino-americana buscava o exótico para mostrar algo que os gringos quisessem ver, assim, tipo, seremos mapeados então pelos europeus e pelos americanos mostrando esse tipo de fotografia. É, como que foi isso na tua pesquisa? Quais respostas ou quais outras dúvidas se abriram a partir dessa primeira dúvida da identidade, por exemplo? Nossa, um monte, né? Na verdade, algumas eu chego a responder, outras não. Acho que com relação a saber se existe uma identidade, eu acho que para mim é isso, é impossível e acho que os próprios fóruns chegam nesse lugar, né? Eu acho que é uma pergunta que volta porque depende mesmo da aproximação de cada um com a temática, né? Então, é uma pergunta que sempre volta, porque vai ter sempre agentes novos ali chegando no cenário, querendo conhecer, querendo entender e se fazendo essa mesma pergunta, né? Mas é isso, é impossível a gente falar de uma identidade, porque a gente está falando de uma região, ok, é uma região, inclusive, ela é criada, né? Porque o nome é América Latina, inclusive, é uma criação, né? É uma ideia de território que foi criada por um momento de colonização, quem ficou em qual lugar, e aí você delimita um território e chama de tal nome. Inclusive, o latino, né? Vem da Europa, tem toda uma relação com Espanha e Portugal, né? Enfim, que fazem essa colonização. Então, você já é uma América deles, né? Não é nem nossa. E aí a gente tem um monte de povos, são muitos países, muitos povos diferentes, com culturas muito diferentes, línguas, né? A gente nem se fala assim. E então é impossível a gente falar que existe uma identidade, nem uma identidade cultural, nem uma identidade imagética, enfim. Mas existem aproximações, né? E eu acho que existe num sentido de escolha política mesmo, né? Quando a gente resolve dizer, ok, vocês que chamam a gente de América Latina, mas a gente se sente latino-americano porque a gente reconhece essa irmandade, porque a gente reconhece que a gente tem questões que de alguma forma nos aproximam e que a gente pode somar, isso acaba sendo uma postura política. Eu acho que é o que eu defendo também na dissertação. Eu acho que é a partir daí a identidade, né? É uma identidade a partir de uma identificação, onde eu escolho que eu me identifico com isso, né? Não porque alguém está dizendo que eu sou, mas porque eu digo, ok, eu sou. Agora, com relação a como a gente se coloca, que imagem de América Latina a gente acaba vendendo, digamos assim, né? Eu acho que isso também é uma questão que vai depender de cada nicho, de cada grupo, de cada quem que fala, né? No fórum, eu reconheço que existia essa preocupação em criar um diálogo com os outros países e que os outros países eram, né, o continente europeu e os Estados Unidos, na verdade, né? Porque também leva um tempo, e se a gente vê os próprios convidados, acho que um fórum só teve convidado da Índia, enfim, agora já me falha na memória. Está na dissertação, mas me falha a memória. Mas é isso, foram sempre convidados ou europeus ou dos Estados Unidos. Então, a interlocução ainda continuou sendo sempre com esses
com esses países, né? Com esses lugares, e aí sim, é inevitável também que, de alguma forma, eu acho que no momento em que se faz uma curadoria, dependendo do que você está conectado, de onde você quer chegar, você faz recortes, né? E aí, às vezes, o recorte, às vezes é o que você conhece mesmo, o que foi mais acessível de chegar, porque é isso, por exemplo, na minha experiência na Bolívia, as pessoas que eu consegui descobrir, com quem eu consegui dialogar, que eu consegui ver o trabalho, que eu consegui conversar, era um número ali X, que vai muito assim, essa coisa chama acho que bola de neve, que é você entrevista, né, sei lá, chega o Léo, oi Léo, quem que você conhece na Argentina? Léo vai me dizer 3, 5 nomes, eu vou chegar nessas 3, 5 pessoas, vou perguntar quantos mais 3 ou 5 eles conhecem, e aí eu ia mapeando quem que, a partir do que iam me falando dessas pessoas, quem aparecia mais ia chegando. É claro que eu não consegui conversar com todo mundo. Depois, quando eu volto e vou conhecendo mais tempo e vou descobrindo pessoas que eu gostaria de ter descoberto enquanto estava lá e que não fizeram parte do processo, mas que foi muito a partir de quem é amigo de quem, né? Ou quem admira que trabalho. E aí eu acho que isso também passa em alguns momentos, em alguns lugares, eu digo lugares institucionais, né? Como foi o fórum. E eu acho que em alguns momentos essas escolhas, às vezes elas são conscientes, às vezes elas são inconscientes. Eu acho que no caso do fórum eles tinham um desejo e uma vontade, ainda tem, né? Na verdade, de construir esse lugar comum, de construir esse espaço de diálogo. Acho que no começo ele era mais preocupado com de diálogo, digo, regional, né? E acho que no começo ele era mais preocupado com esse diálogo internacional e depois se tocaram que ele precisava continuar acontecendo, né, nesse lance dos de convidados, mas que a interação tinha que ser realmente mais local. Pelo menos eu percebo esse movimento, né? Não sei se te respondo exatamente, Léo, mas é muita coisa. Mais perguntas, gente? Vamos lá. Acho que é Ou isso mesmo. comentários mesmo, né? Assim, dividir um pouquinho também das experiências de vocês nesse sentido, como que vocês mesmos veem essa fotografia que a gente chama de latino-americana. Eu fiquei pensando que, para mim, é difícil de pensar em autores e artistas fora do escopo do Horácio Fernandes, com o fotolivro latino-americano e com fotografia pública, que são as únicas referências, eu acho, que eu tenho que discriminam mesmo listas com vários artistas de vários países da América Latina, trazem um contexto histórico e tal, e a partir daquilo eu consegui alcançar algumas pessoas que talvez de outra forma não conseguisse. Então é muito bom ter essa bibliografia, mas é muito escasso, né? Tipo, não são muitos os livros que vão trazer esses artistas, não são muitas as obras que vão falar sobre uma tradição de fotografia, por mais que tenha uma história muito grande, né, do uso da fotografia até institucional e documental nos países da América Latina. Então, eu fico pensando que é uma carência que também passa pela academia, né? E a gente tem esse escopo normalmente que fica muito mais na Europa e nos Estados Unidos, e esse pós-colonialismo acadêmico que nos leva mais para autores de outros lugares do que nossos próximos, né? Eu acho isso muito prejudicial às vezes, porque de repente, fora de contexto, tu pega um autor que está falando algo sobre a França e aí tu transpondo para cá e tentando alcançar o sentido que o autor está passando, e a gente lendo uma tradução ainda que já às vezes passou pelo inglês e voltou para o português, em vez de aprender espanhol e ler uma biografia direto aqui de um vizinho nosso que pode falar de uma realidade que é muito mais aprazível para nós, né? Então, é esse tipo de coisa que me vem à mente quando tu fala desses artistas bolivianos, equatorianos de agora, e se eu conheço algum, não conheço nenhum nome para te dizer agora, e fico querendo alcançar mais e conhecer mais mesmo. Muito bom te ouvir sobre isso. Eu já fico feliz, só de você dizer que fica com vontade de conhecer, que eu acho que é isso, né? É engraçado porque isso, em alguns momentos, de tanto, né, claro, obviamente, de tanto estar envolvida na pesquisa, de tanto estar seguindo ali essas pessoas, é isso, assim, talvez a ilusão de que alguns fotógrafos bolivianos se tornaram famosos é uma ilusão. Famosos, digo, mais conhecidos em outros lugares, né? Talvez seja uma ilusão porque eu estou acompanhando as redes sociais deles diretamente, porque eu estou em contato com eles, né, ainda pelo projeto, e aí eu fico achando que talvez isso já tenha dado mais passos, talvez, e aí às vezes nessas conversas é que eu percebo, eita,
talvez não sei, né? Porque às vezes eu mesma fico pensando também, né? Qual o futuro mesmo da minha pesquisa, né? Assim, quais os próximos passos que eu quero dar, o quanto que eu ainda quero estar mergulhada nisso, porque, assim, defender essa postura e essa ideia de América Latina e de fotografia latino-americana é algo inerente para mim hoje em dia, né? Mas não necessariamente eu preciso estar pesquisando isso e estar criando os meus projetos em cima disso. Mas, ao mesmo tempo, assim, em vários momentos eu percebo o quanto ainda tem de tema, de questões que eu posso tocar, que eu posso trazer, e aí às vezes eu fico pensando nisso, porque realmente essa dificuldade mesmo da gente ainda ter esses nomes, né? Assim, isso é uma das, eu acho, estratégias que a gente poderia pensar coletivamente se a gente cria comunidade mesmo e cria redes, que é essa própria dificuldade de fazer circularem os fotolivros, né? Ainda é uma dificuldade tremenda, assim, é extremamente caro, é difícil, você precisa conhecer alguém que vai fazer o favor de levar 5 livrinhos ali na mala quando viaja para não sei para onde. E, putz, será que a gente já não tinha? Não sei, né? Tô falando que eu acho que é uma das questões que a gente precisava ajudar a resolver. A mesma coisa para tentar levar exposições, por exemplo. Eu estava falando essa semana com um outro produtor cultural de outro estado, né? De como a gente conseguir trocar exposições que estão montadas, que estão lá guardadas e que as pessoas, a gente doido para fazer as exposições circularem, mas é extremamente caro, né? Você não consegue criar parcerias, porque muitas vezes elas são institucionais, empresariais, governamentais, né? Mas será que a gente já não existem algumas estratégias em outros países que a gente podia estar se apropriando e podia estar pensando e dando a volta? Não sei. É isso, já vou entrando em várias outras questões, porque uma coisa vai puxando a outra. Falou, Maíra. Deixa eu só botar duas coisas, Cris. Não são questões minhas, só para falar que ali no chat surgiu a pergunta do Gustavo Balbella sobre onde via a tua dissertação, eu já colei ali. E só antes do Cris perguntar, o Alexander coloca ali qual que seria o melhor lugar para pesquisar sobre fotógrafos, fotógrafas de diversos países da América Latina. Primeiro, obviamente, o meu Mira Latina, você conhece os bolivianos, né? Aquela que vende o próprio peixe. O site do Mira Latina é miralatinalab.com. Deixa eu lembrar, o que mais? Eu acho que o próprio site do Centro de Fotografia de Montevidéu, o Centro de Fotografia, eu acho que tem sido um dos espaços institucionais na América Latina que mais tem. Ele nasce como um centro para a cidade de Montevidéu, né, municipal mesmo, mas a cada ano ele vem se tornando um referencial para a América Latina. Eles têm convocatórias, chamadas para artigo em livro, enfim, e para exposições mesmo, né? Eles têm acho que mais de 10 fotogalerias, fora o espaço mesmo, no espaço físico deles. E aí, então, é um lugar que também está sempre convidando gente de vários lugares e criando eventos, né, também. Então, acho que também é um lugar muito bom de ampliar esse repertório, de ir conhecendo. Tem alguns coletivos que eu acho que também também são interessantes de acompanhar. Uma das páginas que eu apaguei, que foi aquela que o Léo mostrou, que passou, né? Eu disse, eita, essa não, porque na pesquisa eu tenho que fazer no mestrado, né? Eu fiz um levantamento bem a grosso modo, porque não era o foco do mestrado, mas eu fiz um levantamentozão geral para ter uma ideia mesmo, uma noção, assim, de tanto de festivais quanto de coletivos na América Latina, e a gente tem mais de 70. Claro que eu botei ali também alguns que já não existem mais, né? Como, sei lá, Cia de Foto, por exemplo, mas que durante um tempo foi um coletivo, né, extremamente importante e conhecido fora do Brasil, inclusive, enfim. Mas eu faço uma listagem livre, digamos assim, e aí eu acho que tem alguns coletivos, como o Máfia, acho que é só Máfia, né? E o Açúcar Cooperativa, que também de vez em quando estão criando estratégias e vão mostrando alguns outros fotógrafos também. Mas acho que o maior segredo é assim, dependendo do teu interesse, descobrir uns 2 ou 3 de cada país e ver o que eles também mostram, né? Porque é isso, quando você começa a seguir alguém, você começa a ver que ele reposta, compartilha algum evento e aí você encontra mais alguns nomes. Acho que tem o coletivo Las Ninhas, no Chile, que também organiza um evento, é mais voltado para fotógrafas mulheres, né? Mas
também estão sempre visibilizando alguns nomes. Site mesmo, acho que tem o Bex Magazine, acho que chama assim, BX, que eu acho que também mostra umas coisas legais. Mas é isso. O Mira Latina, enquanto site, né, que o projeto é maior do que só o site, mas acho que o site ele nasce nessa intenção mesmo de que a gente realmente ainda tem também poucas ferramentas mesmo, né, para ajudar a gente a conhecer e ver os portfólios, talvez, de alguns outros artistas de outros países. Eu começo pela Bolívia, mas ele vai se expandir para outros países, repensando um pouco o formato, porque ao longo desses 3 anos, quase 4, muita coisa eu já fui vendo que deu certo, que não deu certo, né? Acho que o que eu lembro agora é isso, mas isso, fotógrafas Latam, a Dani colocou aqui. Eu botei Tem a Sonho também ali em cima, que qual? A Sonho de la Razão, a revista e site que vem também do fórum, e acho que Tem junta um razão a pouco, revista. acho que junta um pouco desse início de Junto um pesquisa, pouquinho, assim. já é possível de conhecer alguns bons nomes aí, e é isso, acho que quem tem curiosidade ir acompanhando e tentando descobrir a partir de um e outro, mas é isso mesmo. Fotógrafas Latam, tem um outro que eu não sei se vocês me ajudam a lembrar o nome agora, é um chileno, é um site também, me fugiu da Do memória agora, que Caja de também... Cartão, que é o coletivo. Não, ele é um coletivo, mas na verdade é mais uma plataforma, que Tá. visibiliza também mais mulheres fotógrafas. Mas, por que eu estou esquecido o nome agora? Bom, se eu lembrar, eu digo. Tranquilo. Cris, quer fazer a pergunta agora? Cristina. Não, sim, mas não é uma pergunta, na verdade. Tu, foi falando sobre essa dificuldade de fazer circular livro, por exemplo. Tem que pedir para um amigo levar, sabe, 5 livros. E eu me lembro que há uns anos atrás eu fui para as jornadas em Montevidéu e aí tinha uma feira fotográfica junto com as jornadas e aí eu fui levar uns livros e aí perguntei acho que eu perguntei para a Letícia também, perguntei para algumas pessoas, a Letícia que está aí. Eu tô indo para lá, se alguém quiser que eu leve alguma coisa, né? Eu sei que eu tava com uma mala de livro, uma mala só de livros, né? E uma outra mala com roupas. Então, quando eu fui passar na aduana, me pararam assim, porque, olha, tem algum objeto aí dentro que não está dando transparência, entende? A tua mala está absolutamente sem transparência e a gente quer abrir para ver o que é. Quando abriu, o fiscal oficial olhou e disse, tá, mas o que é isso, né? Como é que é? Na verdade, eu estava fazendo um contrabando de livros, né? Tinha 5 exemplares de um, 5 exemplares de outro, e no fim eu estava com uma mala cheia de livros. Né? E aí também, falando sobre essa coisa do fotolivro latino-americano, que é essa entidade, né? Eu lembro quando eu comecei a pensar a fotografia em termos narrativos e comecei a pesquisar o meu material como livro, sabe? Se eu via muito dizer assim, não, o fotolivro latino-americano tem como característica o documental. Por conta da sua história política nos anos 70 e 80, nas suas ditaduras, então, por isso tem essa característica. E eu ouvia aquilo e pensava, quem disse Não isso? faz sentido. Entende? Quem disse isso? Que entende que todos nós, fotógrafos e fotógrafas latino-americanos, somos esquerdistas e lutamos contra a ditadura militar. Quem disse isso, né? Não tem ninguém que produza narrativas fotográficas, né? E produza fotografia e queira fotografar flores. Né? Isso, na verdade, Cris, foi até uma das coisas que, pelo que eu entendi, das muitas pessoas com que eu, né, não só que eu li, mas as pessoas, algumas que eu consegui conversar e que acompanharam ou que conhecem as pessoas que participaram, né, do colóquio, foi um dos motivos que fez o colóquio acabar, porque existiam esses dois grupos, digamos assim, dentro da própria organização, né, um que era muito essa veia documental, desse documental, né, que está de denúncia mesmo,
e um outro grupo que estava muito ligado às artes plásticas. E aí batiam de frente em todos os colóquios. Em todos eles ficavam ali se esmurrando e, ao invés de se ajudar, né, acabaram se atrapalhando um pouquinho. E aí eu concordo contigo, assim, eu acho que eu acho que ainda tem um pouco uma resistência às vezes em abraçar esse termo por esse caminho, sabe? Por essa imagem de alguma forma que se criou de que essa fotografia latino-americana ela tem que ser essa fotografia documental e de denúncia, e que eu discordo completamente. Para mim, a fotografia latino-americana enquanto território, enquanto identificações que cada um aqui queira criar, que é como, sei lá, porque a gente fala de feminismo, não existe um feminismo, existe o feminismo da Letícia, o feminismo da Paula, né, os nomes que eu estou vendo aqui. Cada uma vai criar, assim como a própria esquerda, cada uma tem a sua identidade, a sua forma mesmo de entender, né, o que são essas coisas, e eu acho que é a mesma ideia para a fotografia latino-americana ou para qual que seja também, né, a gente entender essas particularidades e que elas sejam motivos, na verdade, da gente se poder trocar, né? Poder entender um pouco que linguagem, o que o outro entende, o que o outro quer, e não de criar barreiras. Eu acho que isso ainda é uma limitação muito grande. Mas agora, enquanto você falava, Cris, eu lembrei e me dei conta de que como eu sou boa marqueteira, só que não. Porque quem que perguntou? Alexandre, não foi que perguntou onde encontrar nomes de fotógrafos, e aí eu esqueci de falar mais do Rede La Foto, que é um projeto do Centro de Fotografia de Montevidéu, lançado em dezembro do ano passado, do qual eu tenho o prazer de participar como investigadora, pesquisadora convidada, muito também pelo meu processo, né, do mestrado, e aí Rede La Foto, rede com o D mudo, né, .org. E aí a ideia do site, a ideia do projeto, ela nasce também no Fórum Latino-Americano, de um grupo de muitos organizadores de festivais e revistas e outros eventos ali tentando, né, pensar justamente isso, né, pensando formas de criar mais essa rede, de criar comunidade, de se ajudar uns aos outros, né, de às vezes trocar palestrante, de facilitar as agendas para poder conhecer mais gente e ter participantes de outros países. Nasce muito nesse lugar, mas ainda uma dificuldade de conseguir criar o projeto de forma tão coletiva, com tanta gente. O Centro de Fotografia acaba abraçando a ideia, e aí é uma plataforma, né, um site, um portal, e aí ele está aberto para que todo mundo possa se inscrever, todo mundo, na verdade, mais instituições, né? Mas também tem uma parte para pesquisadores, não é exatamente para fotógrafos. Mas como a gente está divulgando aí uma série de eventos, continua aberto para que os projetos, inclusive planta, vocês têm que se inscrever lá, viu? Estão em falta, né? Que é para que a gente justamente possa romper um pouquinho isso, conhecer, por exemplo, você vai viajar para o Uruguai, qual que é o Paraguai, qual que é a instituição para fotografia que você pode ver uma exposição, que você pode conhecer alguma coisa sobre a fotografia paraguaia, né? Ou Guatemala, que por exemplo, tem como que é o nome deles? Tem o Guatefoto, organizam o Guatefoto, um festival, esqueci o nome agora da instituição, mas enfim, que é uma escola, o Centro de Fotografia do México, que é um dos mais famosos, mas tem no Peru, e aí Da Guatemala é a La Fototeca, né? La Fototeca, exatamente. E aí a gente está aí compartilhando, a maior parte das vezes isso, é voltado para as instituições, né? Com uma série de convocatórias, mas eu acho que é isso, é uma brecha para que a gente possa conhecer também outros lugares e seguir, acompanhar e ver o que a galera está produzindo. Hoje em dia já tem uma série de convocatórias e que os brasileiros muitas vezes não participam, como a do próprio CDF, né? Que sei lá, o Cris estava falando sobre livro, tem aquele CMYK, que é um festival do Centro de Fotografia para fotolivros, que é um festival super interessante, né? Rola umas coisas muito bacanas, e muitas vezes é isso, eu fico super chateada, porque eu vejo uns livros que é bem isso, Cris. A última vez que eu fui a primeira vez que eu fui para Montevidéu, que eu ia conhecer o Centro de Fotografia, eu não conhecia ainda, eu fui com metade da mala, era livro, que eu saí pedindo às pessoas, né? Me dá um livrozinho para eu levar lá para o Centro de Fotografia, por favor, porque é importante ter nomes de nordestinos, né? E já não é mais nem Brasil, é nordestino mesmo, porque também tem essa outra questão, essa outra camada, né, de ser nordestino.
ainda mais eu que sou alagoana, então são várias camadas aí de que a gente precisa ir rompendo aí uma série de estruturas. E é isso, para mim era político levar nome de alguns fotógrafos pernambucanos. Eu disse, não, tem que levar esses livros, tem que levar. E aí, muitas vezes é isso, assim, a gente não participa de umas histórias bem bacanas porque ainda não conhece. E aí é isso, bacana ficar pensando que muitas vezes, né, ainda tem muita coisa mesmo por fazer, né? Ainda tem muito projeto para ser criado, eu acho, né? Por exemplo, o Sonho de la Razão, a revista, eu acho que é um projeto lindíssimo e não sei, não tenho noção da repercussão dele, mas eu acho que é um projeto que traz aí uns nomes bem bacanas e que ele mostra trabalhos, mas traz textos também, né? Entrevistas, enfim. Mas é isso, é uma dificuldade às vezes da gente ter esse material, de chegar, de conhecer, de parar para ler ainda. E ele ainda é bilíngue, né? O Sonho de la Razão. Mas vários outros, realmente, às vezes a gente ainda tem essa dificuldade, que é uma das coisas que, por exemplo, no Mira Latina, eu tentei romper, em alguns momentos funcionou super bem, em outros não tanto. Nem sempre o portunhol vai tão fluido. Ainda fica aí, ainda tem um desafio. Mas é isso, eu acho que é um desafio gostoso, né? Que a gente pode ir rompendo, assim. Por isso que eu fico tão feliz quando eu... desculpa, eu não sei seu nome, que está aparecendo como Planta Barra. Quando ele... Vicente. Vicente diz que, pô, fica com vontade de conhecer. Pô, é mesmo, não conheço nenhum equatoriano. O que será que eles aprontam por lá, né? É isso, sim. Eu conheci, eu lembro, num evento no México, uma galera da Costa Rica e El Salvador. E eu fiquei tipo, uau, né? Que coisa incrível, porque eu não sei nada dessa galera e putz, que massa que eu conheci alguém, vou poder seguir agora e vou conhecer alguma outra coisa, não é possível. Bom, mas é isso, eu sou meio deslumbrada, apaixonadíssima, né? Olha só, acho que a Letícia quer falar, né? Eu fui aqui pegando, aqui abrindo o microfone. Eu só quero fazer um comentário antes, tá? Porque a Maíra fala e diz, eu não lembro o nome, aí o Léo vem, não, é La Fototeca. Não é que ele saiba tudo, tá? É que ele abre rapidinho ali o Chrome e pesquisa. Realmente, cara, eu chupinhei o site dos caras e copiei metade da estrutura pra gente fazer nosso site novo. É só por isso que eu sei quem é que faz o negócio. Tô brincando, é porque a Garapa foi pro Guatefoto. O Paulo Felauer foi chamado para ir para Guatemala. Então, eu sei porque eu não fui, entendeu? Daí eu fiquei com o rancor de não ter ido, então eu sei exatamente para onde ele foi. Eu queria pegar o gancho ali que a Maíra falou da Mira, para saber um pouco mais como é que foi essa... Tu comentou que foi esse intercâmbio entre uma pessoa daqui e uma pessoa de lá, né? E meio que criando junto um projeto, isso ainda está ainda estão finalizando. Como é que tu pretende continuar, né? Isso vai continuar depois, assim, como é que tu pretende levar adiante? E essas histórias aí de bastidores, de dificuldades de língua, contar um pouquinho mais pra gente. Eita, essa história é longa, eu vou tentar resumir. É isso, né? Eu começo o intercâmbio em 2017, né? Que é quando eu começo a criar e fazer essas reuniões por Skype, que eu achei que ia ser assim, ó, muito tranquilo. Acho que uns 3 meses fazendo as reuniões semanais ou quinzenais, deu tudo certo, né? A proposta inicial era que eles fizessem um ensaio juntos, né? Então seria um ensaio em dupla, e aí eles escolheriam qual que seria o formato, como que poderiam fazer isso. Não fluiu tão bem, ó, para ir. Desculpa contar o lado não tão fácil, digamos assim, mas eu acho que é isso. Por isso que eu chamo de laboratório, porque para mim ainda uma grande experiência e para a galera também. Não consegui marcar uma reunião a 3, era muito difícil. E é por isso que isso foi se alongando. Coincidiu com também um momento pessoal muito difícil, onde eu perdi uma pessoa e enfrentei um luto nesse meio de caminho, então não facilitou, né, para eu mesma conseguir dar conta de levar o projeto de forma mais pontual, digamos assim. Então ele foi se alongando. Alguns artistas funcionaram muito bem. Não só pela questão da língua, assim, a questão da língua foi uma dificuldade para algumas duplas, ainda é. Tem 1 ou 2 duplas que
não rolava, assim, de entender, as pessoas se entenderem, porque também tem muito de como cada um fala, né? Não é só a língua, é a velocidade com que você fala, a forma como você fala. Então, para algumas duplas isso foi muito difícil, algumas pessoas que já tinham contato com o espanhol, então levaram super bem. Mas não só isso, né? Tem o próprio envolvimento de cada um com o projeto, né? E de comprar a ideia. Acho que isso também foi outro desafio para mim, que é isso, assim, né? A gente vai conversando aqui, alguns de vocês talvez já tenham tido algumas curiosidades, e aí desperta mais quando vai conversando. Outros percebem que realmente não é a praia, não tem essa curiosidade, né? Então, tudo bem também. Se identifica com outro tipo de linguagem, com outro, sei lá, outras paradas, simplesmente isso. E aí foi algo que eu fui descobrindo no projeto, né? Claro que no momento que você faz o convite, todo mundo topa, todo mundo acha massa, e aí quando você começa ali, assim, uma coisa que eu acho, que é uma das coisas que eu acho que mais me chama a atenção, é ter percebido, antes mesmo do Mira Latina começar, quando eu faço algumas entrevistas, né, em Recife, e aí quando eu começo a fazer as entrevistas na Bolívia, é me dar conta de como muitos fotógrafos não se fazem algumas perguntas que, para mim, são chaves para a gente continuar na profissão. Acho que primeiro para chegar e depois para continuar. Então, em alguns momentos eu fiquei muito chocada com a dificuldade das pessoas de responderem algumas coisas. Claro que às vezes é da pessoa, né, que tem uma dificuldade em externar o que pensa e o que sente. Outras vezes é perceber realmente que a pessoa nunca tinha parado para pensar sobre aquilo. Claro que no projeto eu faço algumas perguntas cabeludas, porque faz parte, né, do processo mesmo, assim, de estar ali instigando uma reflexão que talvez você nunca antes tinha tido, e é a mesma coisa. Algumas pessoas, no momento desse, de entender, de pensar, algumas questões para mim são interessantes, que é isso, né, como que os efeitos do colonialismo ainda estão presentes, de como a gente muitas vezes reitera sem querer isso nas nossas imagens, simplesmente porque se acostumou a fotografar daquele jeito, porque acha que fazer um retrato tem que ser daquele jeito, porque você nunca parou para pensar que um retrato pode ser de outro jeito, né? Simplesmente você está ali no círculo vicioso mesmo, né? E aí é isso, algumas pessoas são estimuladas e passam a pensar junto e trazem questões que estavam ali ou que já fazem parte do trabalho, mas que talvez não tivesse tão visível na imagem, mas que está na reflexão, né, no processo daquele artista. Outros não se entrosaram mesmo, né? Isso variou muito de dupla para dupla, mas aí foi nesse momento que a gente entendeu que não ia dar certo um ensaio feito em dupla, e aí então a gente volta a separar, cada um faz o seu ensaio individual, alguns ainda estão terminando seus ensaios, mas a maior parte dos intercâmbios já terminaram, né? Agora é mais um processo de elaboração mesmo. Acho que esse semestre a gente começa a colocar de novo no site, esse segundo ensaio. Eu acabei de escrever, inclusive, um projeto para ver se consigo viabilizar uma exposição desse material, para ver se eu consigo começar uma segunda etapa com outros países. Mas ainda com algumas dúvidas, né? Ainda não sei exatamente assim, o que eu quero aproveitar da experiência anterior, o que eu quero trazer de novo, porque eu mesma também algumas ferramentas eu cansei, outras eu percebi que preciso melhorar, por exemplo, né? Por exemplo, sei lá, acho que também é uma coisa muito que a gente faz que, sei lá, dar aula, conversar, é muito fácil, né? Assim, eu gosto de falar, falo muito. Então, é um negócio tranquilo, vai dar tudo certo. Não é, gente, né? Metodologia não é à toa que professor é uma profissão tão bonita, né? E tão interessante, porque não basta você saber para você conseguir explicar aquilo e para você conseguir tocar a pessoa daquele assunto. E aí eu percebi a minha necessidade de buscar metodologias e ferramentas na educação mesmo, né? O que é isso aí? Pois é, eu li, mas só depois, quando eu vi que, putz, vou precisar enfrentar essa barreirinha aí também, né? E, bom, é isso. Assim, os ensaios, mais da metade já estão prontos, mas tem alguns ainda em processo. A gente espera começar a soltar agora no segundo semestre, para poder pensar e planejar, né? Tomar um tempozinho assim para pensar um pouco o que vai ser essa segunda fase, mas com certeza ela continua, porque é isso, ainda tem muita gente para a gente conhecer. Não sei se já Centro-América, se eu já me arrisco tanto, porque é isso, né? Um cenário
que é bem desconhecido mesmo, assim, pelo menos das pessoas que eu fico vendo, acompanhando, né? O próprio Sonho da Lara Razon, mas tudo bem, a Sonho ela é sul-americana, né? Mas, enfim, é isso, assim, ainda é um terreno aí que a gente não conhece muito mesmo. E aí fico querendo, será que eu já me desafio nesse nível? Pensando ainda essas questões, assim. Dá para pegar Cuba, que é mais fácil. Aí pega Cuba é mais fotógrafos fácil. cubanos, Cuba fotógrafas tem uma cubanas. fototeca, inclusive, que eu descobri um processo que eu nem sabia, né? Não consigo descobrir muita coisa pelo site, mas parece ser um lugar bem bacana. E a vontade é viajar para todos esses lugares e conhecer isso tudo, né? Mas devagarzinho. Até que nesses últimos anos eu consegui conhecer alguns países e priorizei mesmo também isso, né? De alguma forma, na minha vida mesmo, financeira e toda, para conhecer alguns países, que sempre foi, claro, também um desejo, uma curiosidade. E aí é isso, quando a gente vai conhecendo outras realidades. Tem uma coisa que o Daniel Souza, do CDF, disse uma vez que eu achei fantástica. Não sei se foi numa entrevista para o fórum, acho até que não sei se foi nessas que o Garapa cobriu, não lembro, Léo, mas não Tem uma lembro se entrevista foi, com ele. mas ele disse, e aí depois eu ouvi ele repetir isso, que ele disse que o brasileiro se reclama muito e não tem noção do quanto que a gente, do quanto que a gente tem de ferramenta, do quanto que a gente tem de potencial, que na verdade é isso. Por exemplo, quando ele começou o CDF, o Brasil já estava anos-luz na frente, sabe? Com o Funarte, com isso, com aquilo outro. E a gente, algumas coisas foi perdendo, porque a gente não soube se articular, porque a gente não soube garantir. E isso acontece não só aqui, claro, né? Mas por ser brasileira, eu posso trazer isso, né? Fazer essa autocrítica, quando ele fez a crítica muito delicadamente, mas é isso, ele disse, putz, brasileiros são os que mais reclamam e, velho, se você olha para outros países, a dificuldade é muito maior. A galera, por mais que sejam às vezes países muito menores, mas conhece muito menos. A fotografia ainda está engatinhando e vocês reclamam tanto e às vezes não aproveitam as coisas que têm. E eu lembro que ter escutado isso dele assim foi bem forte. Fiquei pensando e disse, putz, é mesmo, né? A gente tem uma série sei lá, de artistas, de profissionais, de instituições mesmo, né? Uma série de instituições que existiram, mas que as pessoas ainda têm esse conhecimento, né? Porque, por exemplo, a Funarte, ok, a instituição não existe mais, mas as pessoas que fizeram essa instituição, né, e outras, ainda estão aí com todo esse conhecimento. E o que a gente faz com isso? Às vezes, nada, né? Às vezes a gente, não sei, são questões que às vezes fico pensando, mas eu lembro que ter escutado isso dele para mim foi bem forte, assim. Porque acho que Ele às vezes fala bastante. Os uruguaios falam isso de maneira geral, assim, dessa reclamação brasileira e dessa questão do tamanho continental e do acesso a muitas coisas. Eu lembro que o Diego falava muito sobre os editais, assim, falava, tá com pouco edital esse ano. E ele falava, tem pouco edital no Brasil, é 10 vezes mais que no Uruguai. E era isso, e eu acho que, de certa forma, era porque a gente dava as coisas muito por garantidas, assim, tanto, sei lá, na relação de política cultural, dos editais, quanto, se pegar o exemplo atual da Cinemateca, né? A Cinemateca brasileira hoje, pelo que ela passa, que era uma situação que ninguém imaginava 10 anos atrás, falasse que a Cinemateca poderia ser fechada. Como, sabe? Não existe isso. Mas, enfim, no desmonte atual, tudo pode. Mas também é irreversível, né? É a relação de que Bolsonaro não é eterno. Tomara que seja cada vez menos, mas em algum momento isso é substituído e é importante perceber a necessidade de retomar as políticas públicas culturais e de fazer com que os fomentos sejam cada vez maiores para que a gente volte 10 casinhas atrás, que já vai ser um avanço muito grande, né? Voltar ao que a gente tinha em 2010 já vai ser incrível. Temos mais alguma pergunta? Alguém quer abrir câmera, microfone, perguntar alguma coisa? Como a Letícia fez direitinho, foi lá, perguntou, que bonito. É Dani. Eu queria fazer um comentário, queria parabenizar a Mayra pela pesquisa maravilhosa. Fiquei aqui empolgadíssima, assim, escutando. Já comecei a seguir vários fotógrafos. E assim, ressoa muito questões que eu tenho pensado no último ano também.
Passei uma estadia de 6 meses no México, fazendo um doutorado sanduíche. E aí eu senti muito forte esse isolamento assim que o Brasil tem em relação à produção fotográfica do restante da América Latina, assim. Impressionante como tá todo mundo conectado e a gente não tá conectado com eles, sabe, assim. Então eu descobri vários coletivos latino-americanos de fotógrafas mulheres, enfim, coletivos independentes, etc., que conectam vários países e o Brasil não tá, né, assim. Claro que tem essa barreira linguística, mas voltei muito com essa questão e fiquei muito feliz de te ouvir, assim. Falei, nossa, incrível, perfeito. E fico pensando também muito na fotografia caribenha, que a gente também não tem acesso nenhum, né? Assim, a gente sabe muito pouco de Caribe, no geral, assim. Então, que é uma pilha aí para você também nessa história da América Central. E é isso, vamos trocar mais. Muito bom esse encontro. Muito feliz que a quarentena tenha proporcionado esse encontro e a Planta Barra também. Muito bom. Que bom. Eu vi que você andou circulando aí, né? Você passou um tempão na Jamaica, depois México. E aí é Sim, isso, quando também. viagens a gente percebe, conhece um monte de nome que você faz. Caramba, não acredito. As pessoas precisam conhecer, né? E às vezes, assim, tem isso, tem trabalho que você vê que você diz, nossa, esse trabalho tem muita identificação com o trabalho de fulaninho. Como que fulaninho não conhece, né? Preciso fazer fulaninho conhecer. Pelo menos eu fico super nessa ansiedade mesmo, às vezes, né? De dizer, putz, tem tanta coisa boa que a gente, às vezes, não acessa. E é uma pena. E aí, por isso que às vezes é bom esses momentos, né? Porque como eu estava falando no começo, logo quando o Vicente falou, que eu digo, putz, será que eu faço? Em algum momento eu pensei, será que eu vou para uma segunda etapa do Mira Latina? Será que ainda vale a pena? Eu acho que também porque tem uma dificuldade, eu acho que todo mundo, né, que pelo menos as carinhas que eu conheço aqui, a gente sabe o quanto é difícil a gente conseguir mostrar os nossos trabalhos, né? Onde mostrar, para quem mostrar, sei lá, quando você é fotógrafo, só a própria coisa da leitura de portfólio, de participar dos eventos, se você tem livro, de levar os livros, fazer o livro circular. No meu caso, o que eu tento visibilizar já não é nem o meu trabalho como fotógrafa. E aí, por exemplo, o Mira Latina eu ainda tenho muita dificuldade de como apresentá-lo e onde apresentá-lo, né? E aí, em algum momento, talvez eu tenha me frustrado porque eu não foi fácil de apresentar, as pessoas não conheceram, não entenderam muito bem o que ele era, e aí eu dei uma morgada em algum momento, né? E tudo bem, já passei dessa crise, mas é isso, assim, é uma crise que rola. Tem um momento que você faz, putz, será que é porque as pessoas não têm vontade de conhecer? Será que é porque eu não soube mostrar esse material também, né? E como apresentar também, como fazer o site ser conhecido e como, nossa, administrar redes, é isso, assim, todo mundo acho que passa por isso, né? Que todo mundo precisa mostrar o trabalho, todo mundo sabe a dificuldade que é isso. E aí eu acho que são barreirinhas mesmo que a gente tem que ir, mas eu me instigo quando vocês falam isso, porque eu digo, pô, que bom. Então, as pessoas têm vontade, né? Quando se ligam mesmo, quando chega, às vezes, né, algum conteúdo, a pessoa tem vontade. Então, tem muita gente que tem vontade de conhecer, então é um trabalho que ainda tem sobrevida aí. Ah, eu achei sensacional. Esquentou meu coração. Bom, segue. Muito bom. Eu já vou me antecipando aqui aos meus colegas que uma maneira de a gente fazer o desdobramento desse teu trabalho é convidar artistas, fotógrafas e fotógrafos para participar do Enquanto Estamos em Casa. A gente começou com o Federico e a nossa intenção sempre foi trazer fotógrafos muito mais assim do que o Rio Grande do Sul, ir para outros estados, mas também sair do Brasil. A gente começou no Uruguai, mas agora fazer uma curadoria da tua curadoria e também fazer convite para a gente trazer essas fotógrafas para cá. E dependendo, assim, né, para tentar facilitar um pouquinho nessa coisa do idioma, pelo menos no começo, acho que tem uma galera, inclusive, que fala português, não uau, ultra, mas ou então que desenrola um portunhol, né, que pode ser uma galera, pelo menos para começar e a aquecer os motores. Isso é uma coisa bacana também, né? Tem gente que é isso, quando a gente viaja, a gente percebe o quanto a galera viaja muito no Brasil, no sentido, né, de curtir as coisas daqui e que acompanha, que às vezes conhece muita coisa e a gente não faz ideia.
do quanto a gente é referência, né? O Federico jura que fala português. Achei que a O live dele foi em português. Ele acha que fala português, ele não percebeu que é portunhol ainda, né? E ele adora. Ei, caras, muito legal. Mas enfim. Oi, irmão. Oi, irmão, mas é isso, né? O portunhol, ele faz a gente se falar, né? Também tem um pouco disso do próprio decolonialismo e falar assim, não é que Sim. um precise aprender o português formal e o outro o espanhol, mas dar um jeito de se entender, dar um jeito de encontrar uma mescla linguística que faça algum tipo de sentido, né? Mas o Jordano, acho que falou brincando, mas a ideia é muito boa. A Maíra pode tomar conta do Enquanto Estamos em Casa e ficar trazendo todo mundo do Mira Latina pra gente conhecer. Seria bem interessante, assim. Vamos trazer uns aí do Mira Total, tem uns que falam bem, pausadamente. Um deles fala, Manuel Solani fala português, ele morou no Brasil um tempo, ele fala um português melhor do que o do Federico. E tem uma galera que fala um pouco mais devagar, então também dá para entender de boa, assim. Tem gente que fica um pouquinho, às vezes, mais difícil, mas é bem isso, assim, a própria experiência lá na Tríplice Fronteira, fazendo mestrado, tinha umas leituras, né, porque o mestrado não era muito mais amplo, então tem umas leituras sobre o portunhol enquanto língua mesmo, né? Então tem livros escritos em portunhol. Quando eu descobri isso, que é isso, para mim foi uma descoberta mesmo. E aí eu achei um negócio incrível e maravilhoso. Você lê um livro, tem um, acho que chama Chiru, que é inclusive um termo que o brasileiro usa menosprezando, né? Eu acho que o Paraguai, e aí ele faz meio que também se apropriando do Chiru e tirando essa carga preconceituosa, e é um livro super bonito. E aí, eu me lembrei agora, tem uma editora brasileira, Barbatana, que publicou ano passado um livro, é o primeiro livro em portunhol deles, assim, então também já aqui rolando, bem fora desse eixo, não é em São Paulo, um livro em portunhol rolou. O ano passado morreu o Tito de Mello, que é um músico de Rivera, que era o cantor do portunhol, assim, todos os discos dele ele dizia, eu sou um cantor do portunhol, ele era o fronteiriço que abraçava as duas línguas. E eu lembro que quando a gente fez um documentário sobre a fronteira, a gente falou bastante com ele sobre isso, sobre a presença do portunhol nessa região, assim, que Sim. É isso, são palavras, termos e formas de criar a linguagem que escapavam do espanhol e do português, e era a síntese disso mesmo, né? Então, acho que quanto mais nas fronteiras, na tríplice, subindo para outros países, enfim, você vai ter o hábito linguístico maior desse intercâmbio, e talvez isso seja, inclusive, o que a gente mais precisa no Brasil, porque é isso, muitas vezes os latinos falam mais português por ouvirem mais, né? O cara liga uma rádio em qualquer lugar e vai tocar em algum momento Djavan, Paralamas do Sucesso, Caetano, isso vai, né? Pega tudo. Vem as novelas brasileiras, é meio que isso, tá? Então o português chega com uma força imperialista mesmo, é isso. Em algum momento a gente se dá conta que existe um império latino-americano e que somos nós, e que nós somos os norte-americanos desse continente. E quanto mais consciente isso mais isso faz com que a gente se abra a esse encontro com essa latinidade que às vezes não nos parece tão pertencente, né? Voltando lá no início da tua fala, é isso, parece que a gente fala, não, a gente não é, né? Tipo, sudacas são os outros, né? Sempre isso, assim. Fala assim, não, peraí. Por mais que tenham criado o termo de maneira muito pejorativa, é isso. Eu acho, né, latino-americano é isso. Parece uma coisa tão latina como essa estrutura europeia que o sudaca às vezes cabe mais mesmo, por mais que eles tenham criado o termo para xingar os sul-americanos. É isso, né? Um grande grupo de fotógrafos trabalhando nesse continente com questões que vão ser diferentes nas suas regiões, mas que essencialmente trabalham muito dentro desse vácuo de identidade que é o componente essencial do sul global, né? Dessa exclusão, seja por quem disse que o mapa é de um jeito ou
pela desvalorização dos seus próprios referenciais teóricos, né? É isso. Pode ir para academia e que se não for uma academia que pense de maneira decolonial, você vai ter todos os referenciais bibliográficos europeus e americanos. Isso é Ainda o mais bem, presente. ainda bem. Acho que essa também foi uma das minhas maiores, assim, no sentido de importância, né? Das minhas maiores descobertas foi realmente essa percepção, né? Tanto entender o decolonial e realmente descobri-lo, percebê-lo, quanto adotá-lo mesmo, né, para a vida. Mas que é isso, assim, na Unila, você chegar na biblioteca era algo incrível. Você encontrar livros e livros e livros. E olha que a universidade é nova, né? Então não é nem das maiores universidades, ela é pequenininha, mas você encontrar livro de tudo quanto é canto. E aí o meu orientador falava, né? Tipo, uma coisa... meu orientador é engraçado, que ele é italiano, então ele é europeu, só que é o italiano mais brasileiro do mundo, mas ele sabe que é italiano e, inclusive, ele faz claramente essa crítica, né? A ele mesmo. Então, ele está sempre numa ambiguidade aí nas suas crises por isso, mas é isso, ele falava... ele passou por várias universidades, né, no Brasil, e ele dizia: olha essa diversidade, assim, e a gente encontra autor para tudo, né? Para falar sobre qualquer coisa, não precisa recorrer a aquilo que o Vicente estava falando, né? Recorrer ao cara a tentar depois adequar a nossa realidade, a gente não precisa disso. Mas ainda é o que a gente vê. Eu escrevi há um tempo atrás um artigo com uma amiga e aí era a dificuldade, porque todos os autores dela eram franceses, todas as referências, todos homens e franceses, e eu tentando descolonizar, né? E eu... Eita, amiga, bora na próxima tentar diminuir o número de franceses, né? Aí ela, putz, é mesmo. E aí, recentemente, esse ano eu entrei num grupo de estudos pela internet, obviamente, né, nesse momento, e aí era uma das coisas pautadas também. Ele é um grupo de estudos sobre a colonial, e era bem isso, assim, de como a academia ainda tem dificuldade. Ela diz que leva o material para o orientador, e o orientador lê e diz: eita, mas você precisava ler fulaninho europeu, né? Porque ele fala exatamente disso, só que o que ela está tentando fazer é exatamente o contrário, e o orientador ainda não entendeu, né? E ela, não, é que você podia ler Foucault, porque Foucault está falando disso. E aí ela disse: eu tenho que ler Foucault, eu tenho que fazer, sou obrigada a dizer que li Foucault para poder dizer que eu não quero usar Foucault. Putz, mas enfim, é isso, são alguns dos desafios que a gente ainda enfrenta, né? E não que tenha problema algum em a gente ler Foucault e utilizá-lo, tá tudo bem também, desde que não seja só isso, né? Que não sejam esses os nossos únicos referenciais, porque é isso, quando a gente começa a descobrir a quantidade de intelectual maravilhoso que a gente sempre teve e que a gente não conhecia, né? A mesma coisa na música também, né? Que Léo estava falando, eu acho que a música é uma das que mais quebra essas barreiras, né? Porque em algum momento, às vezes é a melodia que importa mais do que a letra, então você nem sabe o que a pessoa está falando, e essa é uma das vantagens nesse momento. E aí eu acho que isso também fez com que o Brasil entrasse em muitos países, e a gente é tão bem recebido, geralmente. E aí é isso, assim, quando a gente começa a descobrir a música também, eu lembro que isso para mim, eu digo que quem me ensinou, a minha professora de espanhol foi a Shakira, e não é mentira, porque quando eu comecei, quando eu, né, assim, me dei conta realmente de que eu tinha família fora, eu fui para Bolívia aos 5 anos, depois fui de novo com mais de 20. Então eu não tive contato com a minha família nesse período, né? Era meu pai, que eu escutava às vezes falar espanhol quando falava no telefone com alguém, porque ele não me ensinou espanhol. Mas aí, quando eu começo na adolescência a me dar conta disso, ficar curiosa, aí eu começo a buscar. E a Shakira foi a minha primeira referência. Obrigada, de nada. Shakira do Estou Aqui ainda. Estou Aqui, essa Shakira. Essa outra agora já não. Acho que mesmo porque ela agora acho que fala mais inglês, né? Bom, gente, estamos chegando às 8h30. Sou obrigado a terminar o nosso encontro, agradecendo muito a presença da Maíra. Maíra,
Obrigado por compartilhar a pesquisa. Acho que todo mundo daqui vai sair pesquisando mais fotógrafas e fotógrafos latino-americanos. Vamos responder a pergunta de quantas fotógrafas e fotógrafos bolivianos a gente conhece no próximo, enquanto estamos em casa, vamos ver quantas pessoas saíram atrás, fizeram a lição. E a gente continua, a gente sobe esse encontro online, então, na sexta-feira e passa a divulgar os próximos convidados. Entre as convidadas está a Dani, que está online, a gente tem que fechar a data direitinho e depois vamos continuando o nosso ritmo de encontros. Obrigado, Maíra, obrigado pela presença de todos e todas. Obrigada, gente. E ficamos por aqui.